Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos no nosso segundo módulo e nós já estamos na 13ª aula. E espero que você esteja aí trabalhando comigo, com força, com determinação, porque já passamos por muito conteúdo, mas espero que você esteja aí trabalhando isso para que possa memorizá-lo, trabalhá-lo, enfim, reter muito desse conhecimento que a gente tem aqui aprendido. Então, o que eu quero trabalhar hoje sobre as nossas aulas é o seguinte. Primeiro, nós vamos falar sobre o particípio adverbial no aoristo. Então, a gente vai ver como ele vai funcionar dentro do aoristo. A gente falou sobre o presente e agora vamos falar sobre os particípios do aoristo. Vamos falar do nosso vocabulário, que esperamos sempre que você esteja memorizando cada uma das palavras que nós temos trazido aqui e, obviamente, também traremos a nossa tradução. Então, espero que você goste da nossa 13ª aula e até daqui a pouco. Vamos aqui, então, para os particípios adverbiais do aoristo, especificamente sobre o capítulo 28 do nosso livro-texto de William Mouse. Primeiro, quero tratar sobre o particípio adverbial no aoristo, sobre a sua tradução. Primeiro, especificando de que o aoristo ele tem uma visão da ação como um todo, certo? Sem entrar em tantos detalhes. Por exemplo, no particípio presente, nós traduziríamos como enquanto. Enquanto se faz isso, ele fez aquilo, né? Enquanto ele fez isso, ele fez aquilo. Já no particípio aoristo, nós poderíamos traduzir como depois de. Então, fagortes euthon seria traduzido como depois de terem comido, foram. Assim como a gente vai traduzir o aoristo, né? Tentando trazer essa questão do depois de, mas sempre lembrando que o mais importante é que o aoristo ele tem uma ideia de mostrar a ação como um todo, sem entrar tanto em detalhes acerca daquela ação. Mas quando eu digo, por exemplo, eu comi, eu digo que eu simplesmente dou uma ação, a ideia da ação como um todo. Não estou entrando em detalhes. Eu estava comendo naquele dia, eu digo eu comi e ponto. É essa questão de um todo que está sendo apresentado a partir dessa perspectiva. Então, a formação do primeiro aoristo ativo, nós temos aqui então a raiz do primeiro aoristo sem o aumento, no caso li, o formativo do tempo, sa, o morfema do particípio, que é o ni e o tal, e as terminações dos casos, que é Omicron, sigma. Então, você tem lysanthos. Então, percebendo aqui sobre o paradigma do particípio do primeiro aoristo ativo, nós temos lysas, lysanthos, lysanti, lysantha, lysantes, lysanton, lysasi, lysanthas. Perceba então que aqui nós estamos tratando sobre a terceira declinação, né, as terminações da terceira declinação. Já no feminino segue a primeira declinação, lissasa, lissases, lissace, lissasan. Lissasai, desculpe aqui, é lissasson, deixa eu me corrigir aqui, lissasson, lissassais e lissassas. Também lissan, lissantos, lissanti, lissan, lissanta, lysanton, lysasi e lysantha. Com isso você tem o paradigma do particípio primeiro aoristo ativo. Quero já lhe adiantar que essa aula vai ter alguns paradigmas, certo? Mas lembre-se de que o propósito é que você identifique esses particípios, de que você tenha neles a ideia de que os particípios eles são para serem identificados, e não necessariamente que você tenha que memorizar cada um desses paradigmas
e se você não memorizar, você não está aprendendo grego, calma. Também não é nesse nível aí a questão. O que você precisa lembrar é que com o tempo, se você realmente se dedica à leitura da sua Bíblia em grego, o que vai acontecer é que você vai se acostumar, você vai se familiarizar com essas formas e que isso tudo vai ficar mais fácil, ok? Então isso foi só para que você ficasse um pouco mais tranquilo. A terceira declinação é a que segue aqui com o neutro. Lysan, lysantos, lysanti, lysan. Lysanta, lysanton, lysasi e lysanta. A formação então do primeiro aoristo médio é a raiz do primeiro aoristo, no caso sem o aumento. O formativo do tempo, sa, o morfema do particípio, meno, e no caso as terminações dos casos aí, no caso aí o iota, lissamenoi. Lissamenoi é uma forma do primeiro aoristo médio. Com isso você tem lissamenos, lissameno, lissameno, lissamenon, lissamenoi, lissamenon, lissamenois e lissamenos. Perceba que aqui segue a segunda declinação, o que facilita a nossa vida, né? Já que foi a primeira declinação que a gente viu. Então você percebe aqui o ômicron sigma e o restante. E o importante aqui, como eu já falei, você memorize essa primeira tabela aqui do nominativo e do genitivo. Isso já vai facilitar muito a sua vida, ok? O feminino segue a primeira declinação, lissamene, lissamenes, lissamene, lissamenen, lissamene, lissamenon, lissamenais, lissamenas. Do mesmo jeito a segunda declinação, lissamenon, lissameno, lissameno, lissamenon, lissamena, lissamenon, lissamenois e lissamena. Com isso você tem o paradigma do particípio do primeiro aoristo médio. Mas nós ainda temos alguns, certo? Então, como eu falei, fique tranquilo aí. O importante é que você identifique. A formação é a raiz do primeiro aoristo, sem o aumento, li, o formativo do tempo. Você já sabe que no caso aqui do passivo, né? Então vai ser o theta epsilon. No caso, o morfema do particípio é o ni e o tal, e as terminações dos casos licentes. Então, com isso, litheis, lithentos, lithenti, lithenta, lithentes, lithenton, litheise, lithentas, litheisa, litheises, litheise, litheisen, litheisai, litheison, litheisais, litheisas. E por último, o neutro segue a terceira declinação, lithen, lithentos, lithenti, lithen, lithenta, lithenton, litheise e lithenta. Com isso você tem o paradigma do particípio primeiro aoristo do passivo. Lembrando, a nossa tabelinha aqui básica é do genitivo e do nominativo singular. Com isso em mãos você consegue formar o restante. O importante é que você tenha pelo menos esses dois aqui de cada uma dos gêneros, né? Do masculino, feminino e o neutro. E o restante você forma. Então não é que você tem que memorizar cada um deles. Você memoriza esses aqui e o restante você forma se você souber as terminações. Ok? Aqui então você tem o resumo do particípio do primeiro aoristo, um resumo daquilo que a gente já viu, para facilitar aí. Primeiro a raiz do primeiro aoristo, sem o aumento, li, ativo, médio e passivo. O formativo do tempo, do ativo é sa, do médio é sa e do passivo é the. O morfema do particípio, no ativo, ni e tal, no médio, meno, no passivo, ni e tal. E as terminações dos casos, então, o ômicron sigma aqui, o iota e o epsilon sigma. Então aqui, lissantos, lissamenoi, lithentes.
E com isso você tem o resumo do particípio do primeiro aoristo. Então lembrando que se você conhece bem sobre as terminações, né, da primeira, da terceira, da segunda declinações, e isso vai lhe ajudar muito, porque se você sabe formar ou pelo menos o nominativo e o genitivo, você vai conseguir formar o restante no singular e no plural, vai ser tudo mais fácil. Por isso que a gente colocou aqui esse resumo para lhe situar dentro do que você já aprendeu. A gente vai agora então para o particípio do segundo aoristo ativo. Com isso a gente tem aqui a raiz do segundo aoristo, no caso sem aumento, no caso bal, a vogal conectiva, ômicron, morfema do particípio, ni e tal, e então as terminações dos casos, no caso aqui ômicron sigma, e nisso você tem balontos, o particípio do segundo aoristo ativo. Então vamos aqui, balon, balontos, balonti, balonta, balontes, balonton, balusi, balontas. Perceba aqui que só tem um lambda, certo? Indicação de que é um segundo aoristo. Baluça, baluces, baluce, baluçan, baluçai, baluçon, baluçon, desculpe, baluçais, baluças. Aqui o neutro segue a terceira declinação, então balon, balontos, balonti, balon, balonta, balonton, baluce e balonta. E assim você tem esse paradigma do particípio segundo aoristo ativo. Prosseguindo aqui, nós temos o particípio do segundo aoristo médio. Então, novamente, a raiz do segundo aoristo sem o aumento, gen, a vogal conectiva, ômicron, morfema do particípio, meno, e as terminações dos casos. Iota no caso, então você tem genomenoi. E assim, genômenos, desculpe, aqui ele vai seguir, como ele é médio, ele vai seguir, no caso aqui, a segunda declinação, primeira e segunda declinação, segunda para o masculino e o neutro. Então, genômenos, genomeno, genomeno, genomenon, genomenoi, genomenon, genomenos, genomenos. No caso aqui, o feminino segue a primeira declinação, genomene, genomenes, genomene, genomenen, genomenai, genomenon, genomenais, genomenas. E por último, o neutro genomenon, genomeno, genomeno, genomenon, genomena, genomenon, genomenois e genomena. Por último, você ainda tem o particípio do segundo aoristo passivo. Como ele é formado, então? Novamente, a raiz do segundo aoristo sem o aumento, graf, a vogal conectiva, epsilon, morfema do particípio, new e tal, e as terminações dos casos, epsilon sigma. Então você tem grafentes. Isso é o passivo. No caso do passivo, você tem terceira, segue a terceira, a primeira e a terceira declinações. Então, grafeis, grafentos, grafente, grafenta, grafentes, grafenton, grafeice e grafentas. O feminino segue a primeira declinação, grafeiça, grafeices, grafeice, grafeiçan, grafeiçai, grafeiçon, grafeiçais, grafeiças. E então, grafen, grafentos, grafente, grafen, grafenta, grafenton, grafeice e grafenta. Com isso você tem esse paradigma do particípio segundo aoristo, no caso passivo. Então, perceba aqui o nosso resumo, a raiz do segundo aoristo para todos eles, bal, gen e graf, a vogal conectiva, no caso ômicron, ômicron e aqui para o epsilon, morfema do particípio, ni e tal no ativo, meno no médio,
e tal no passivo. Terminações dos casos, então, Ômicron sigma, iota e epsilon sigma. E com isso você tem balontos, genomenoi e grafentes. Com isso você tem o resumo do particípio do segundo aoristo. Vamos então aqui para o nosso vocabulário. Inicialmente nós temos aspadzomai, que significa eu cumprimento, eu saúdo. Gramateus significa escriba. Gramateus, palavra de terceira declinação, cujo genitivo é gramateus e é masculino. Lembre-se de grama, que tem a ver com palavra. Então o escriba traz essa ideia aqui, que ele que escreve, mais ou menos isso. Fe é uma forma irregular do verbo eu digo, então ele, ela ou algo dizia, ele, ela, algo disse. Nós temos aqui também a palavra hieron. Hieron, ou hieru no genitivo, é uma palavra neutra, to, que significa templo. Kradzo significa eu exclamo, eu clamo em voz alta. O ri é uma outra palavra para não. Nós temos também o, somente, né? Como a gente já tem falado, mas o ri também é uma negativa, significa não. Paidion significa criança ou infante, né? Então você tem o pedagogia, vem dessa palavra aqui, né? Paidion, pedagogia. Obviamente algumas diferenças aí na etimologia até hoje, mas paidion significa criança e dá origem à nossa palavra pedagogia. Pedagógico, enfim. Speiro significa eu semeio. Ok? Então esse é o nosso vocabulário. Vamos então para a nossa prática. A nossa prática aqui, nós temos kai, elthus, ectes sinagogues, exelthontes, euthon, eisten, oikian. Então vamos analisar aqui a partir dos verbos, né? Nós temos kai, euthis, significa e logo. Ectes sinagogues, vamos já falar sobre aqui, mas obviamente significa sinagoga. Exelthontes, euthon. Nós temos aqui dois verbos, certo? Esse aqui está no particípio e esse aqui está no aoristo. Então, como a gente vai traduzir aqui? Nós temos eisten oikia, então para casa, e ectes sinagogues, da sinagoga. Exelthontes vem de exerhomai, que significa eu saio. Então, exelthontes vai significar depois de terem saído, ok? Porque ele está no aoristo, e a gente falou que a palavra-chave para as nossas traduções aqui sobre o aoristo seria, então, depois de. Então, depois de aoristo. Nossa primeira tentativa para tradução. Então, e logo depois de terem saído, ectes sinagogues, da sinagoga, euthon, foram, terceira pessoa, então foram, eisten oikian, foram para casa. Perceba que exelthontes está no nominativo, certo? No nominativo plural. Então, ele vai estar naturalmente relacionado ao sujeito da frase, já que o nominativo tem a ver com o sujeito. Então, com isso, o sujeito da frase ele não está aqui explícito, mas ele está implícito aqui em euthon. Eles foram, ok?
Então ele vai estar relacionado a euthon de uma forma nominativa, ou seja, ao seu sujeito. Dessa forma, eles, logo depois de terem saído da sinagoga, foram para casa. Essa é a ideia aqui do particípio. Comece tentando traduzir o auristo com o depois de para as nossas traduções. Isso vai facilitar muito a sua vida, certo? Outra questão é de que o particípio é muito uma questão de prática. Ele, apesar de ter uma complexidade um pouco maior, quanto mais você trabalhar a sua prática, mais fácil você vai ficar habituado a traduzi-lo. Então estamos aqui de volta. Queremos retomar um pouco aquilo sobre o que nós falamos agora dentro desta aula. Primeiro nós falamos sobre os particípios adverbiais do auristo, nós falamos sobre a sua tradução, falamos que ele tem uma tradução às vezes um pouco diferente do presente, e lembre-se de que tudo no particípio não tem necessariamente a ver com o tempo cronológico, mas especificamente tem relação com o tempo do verbo principal. Então tudo é uma questão relacional. O particípio adverbial ele vai estar ligado ao verbo principal, e assim bem como a sua tradução tem que refletir essa ideia. Então falamos sobre a forma e paradigma do primeiro e do segundo auristos, e também obviamente falamos sobre ativo, médio e passivo. Então realmente foram muitos paradigmas hoje, mas lembre-se de que nós temos trabalhado que se nós já temos as terminações, a primeira, a segunda e a terceira declinações na nossa mente, tudo fica mais fácil para que a gente memorize. Então, dentro dessa ideia, nós falamos também sobre o vocabulário. Temos uma palavra interessante, gramateus, que significa escriba, né? De onde vem a palavra grama, a ideia de palavra, né? Então, com isso a gente tem uma lembrança aí, por exemplo, gramática, por exemplo, a ideia de palavra. Então, falamos sobre isso também e tivemos a nossa tradução. Parte prática que nos faz lembrar que você precisa, a cada sermão, a cada estudo bíblico, cada mensagem que você tem trabalhado dentro do Novo Testamento, dê uma olhada lá no grego, veja como são as construções, perceba os vocábulos que você já conhece, perceba as formas verbais que você já pode identificar se é um auristo, se é um presente, se está no particípio ou não, enfim. Então, espero que você esteja praticando aquilo que nós temos aprendido aqui. Porque o grego ele só faz sentido se você estiver praticando, senão ele vai ser esquecido rapidamente. Use o grego para os seus estudos bíblicos e você vai ver como ele vai ser difícil de esquecer. Então, espero que você tenha gostado de tudo isso. Até daqui a próxima aula. Valeu!